Olá! Hoje a gente mergulha num material bem específico, né? O capítulo A Restauração de Portugal, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso mesmo. É uma obra que traz uma perspectiva, digamos, espiritual para a história. E o contexto é aquele começo do século XVII, né? Portugal sob domínio espanhol, Filipe III, uma decadência bem marcada, longe daquele auge das navegações. Sim, uma fase difícil. Perda de energia, economia ruim, o povo meio esmagado, né? A questão é, como que esse período de baixa política, segundo essa fonte, se liga a uma missão espiritual maior e ainda por cima conectada ao Brasil? Ok, vamos lá. Vamos tentar entender isso. Perfeito. O capítulo começa justamente aí, reconhecendo essa decadência toda. Mas logo introduz a figura espiritual de Henrique de Sagres, chamado de Hélio. Ah, o infante Dom Henrique. Exato, mas aqui numa perspectiva espiritual pós-morte. Ele estaria, segundo o texto, intercedendo junto a Jesus por Portugal. E essa intercessão? O texto fala de uma angústia, né? É o Tallien vendo Portugal humilhado e pedindo ajuda. Isso. É um pedido de misericórdia para que a nação pudesse se reerguer. Mas não só por reerguer, Tinha um propósito maior. justamente, para cumprir o destino ligado ao Brasil, essa pátria do Evangelho, como o livro chama. É aí que a coisa fica bem interessante mesmo. Mistura política e uma visão transcendental. E qual teria sido a resposta divina segundo essa narrativa? Olha, a resposta atribuída a Jesus é bem detalhada. Primeiro, um reconhecimento das falhas portuguesas. Falhas, tipo quais? A ganância depois dos descobrimentos, a crueldade nas Índias, o tráfico de escravos para o Brasil, a permissão da Inquisição, tudo isso é citado. Nossa, pesado? Sim, e aí vem a ideia de que o sofrimento daquele período era tipo assim um aprendizado necessário para desenvolver mais brandura, mais fraternidade. Então o sofrimento tinha um propósito corretivo, uma lição coletiva. Forte isso. Exatamente. Para superar o orgulho, a crueldade antiga. Aí Jesus concordaria com a restauração política, mas com ressalvas, sabe? Ressalvas. Como assim? O texto diz que ele teria dúvidas sobre a Casa de Bragança se estava espiritualmente preparada para a tarefa. Interessante. E a instrução para Relil era guiar a nação restaurada usando até combinações políticas, tipo tratados. Tratados, com que objetivo? O objetivo principal seria proteger o Brasil, a futura pátria do Evangelho, de se envolver nos conflitos europeus. É uma visão geopolítica, mas com uma lente totalmente espiritual, né? Entendi. E como esse plano espiritual se desenrolou na prática, segundo a fonte? Tinha uma estratégia? Sim, o capítulo descreve uma ação coordenada no plano espiritual. Envolvia as falanges de Relil e também as de Ismael. Ismael. Quem seria? Na obra, Ismael é uma entidade espiritual ligada especificamente à coordenação espiritual do Brasil. A ideia é uma ação conjunta. E na Terra? Na Terra, a Casa de Bragança, com Dom João IV, seria um instrumento para fazer a restauração acontecer. Certo. E, junto com isso, haveria um esforço para intensificar o pensamento cristão, tanto em Portugal quanto no Brasil, para preparar o ambiente espiritual. Então a restauração de 1640 não foi só política. Para essa fonte, de jeito nenhum. Foi o resultado direto dessa ação espiritual toda planejada. Isso nos leva a um ponto curioso: a reinterpretação das consequências históricas, né? Até as econômicas. O Tratado de Métion, por exemplo. Exatamente. Métion, que para a história tradicional foi péssimo para a economia portuguesa, aqui ganha outra leitura. Qual leitura? Seria um movimento espiritualmente estratégico, mesmo que custoso materialmente. Portugal cedia vantagens econômicas para a Inglaterra. O ouro físico, né? Isso. E em troca, a Inglaterra, com seu poderio naval, protegeria o Império Português e, consequentemente, o Brasil. O Brasil seria o ouro imperecível dos corações, entende? Quer dizer, o prejuízo material aqui seria aceito para proteger o futuro ganho espiritual lá na frente. Uau! É uma inversão total da lógica puramente econômica. Uma visão de longo prazo e espiritual. Realmente contraintuitivo. E figuras históricas, como ficam nisso? O padre Antônio Vieira, você mencionou. Sim, Vieira é um caso emblemático no livro. Ele é descrito como um potente organismo mediúnico. Mediúnico?
Como assim? A sua pregação forte, aquela eloquência toda, inclusive contra a escravidão indígena lá no Maranhão, lembra da frase dele sobre as leis que não passavam do Equador? Lembro, claro, famosa. Então, segundo o texto, essa força viria diretamente da inspiração dessas entidades espirituais, como Ismael. Vieira seria um porta-voz dessa missão maior para o Brasil. Entendi. Então, resumindo a ideia central do capítulo, o que fica? Basicamente, que a restauração de 1644 não foi só um evento político português. Foi uma manobra espiritual para recolocar Portugal na sua missão divina ligada ao Brasil. Uma missão de ser o berço da pátria do Evangelho? Exatamente. A história, a política, a economia, as figuras importantes, tudo seria peça nesse grande tabuleiro espiritual focado no Brasil. É uma perspectiva bem particular, sem dúvida. Ver as dificuldades como lições e as recuperações como intervenções divinas planejadas. Sim, a coerência do capítulo está justamente em aplicar essa lente a tudo. A crise, a intercessão, a resposta, os tratados, Vieira. Tudo se encaixa nesse esquema. Uma análise fascinante dessa interação entre história, política e essa interpretação espiritual tão específica da fonte. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Pensando puramente dentro da lógica apresentada aqui. Qual seria? Até que ponto forças ou intenções que a gente não vê poderiam, nessa visão, influenciar o rumo da história das nações? Fica aí a reflexão. Agradecemos a companhia nesta exploração e até a próxima.